Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus queridos brasileiros que aqui estão assistindo o nosso trabalho. Eu vim aqui para apresentar a minha primeira PEC, mas antes de mais nada eu queria agradecer aos meus queridos colegas de trabalho a gentileza de assinar o meu pedido para esta PEC, que é um pedido um pouco complicado, mas nem tanto. Na verdade, eu gostaria mais de falar para vocês que estão em casa, as pessoas que estão vendo a TV, do que praticamente aqui. Aqui todos sabem, eu tive 200 assinaturas para uma proposta que não parece complicada para quem não entende o que significa um país e que não tem amor pelo seu povo, parece complicada. Mas quem tem amor pelo seu povo entende que despesas públicas têm que ser diminuídas, têm que ser cortadas, haja o que houver. É preciso que ele se sacrifique. E eu proponho com esta PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no artigo 45, o que eu pretendo? Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente. É muita gente, é muita despesa, é muito tudo, é muito isso e muito desentendimento. Quer a gente queira, quer não. Onde muita gente fala, toda casa que não tem autoridade, ninguém manda. Isso aqui já foi para mim, um leigo, uma casa de alto respeito e os brasileiros tinham muita... Quando se ouvia Câmara Federal, as pessoas ficavam animadas, entusiasmadas, enfim. Essas coisas todas que os brasileiros têm com relação à política. Hoje em dia, depois de tantos escândalos que não fomos nós que fizemos, as coisas são diferentes e é preciso pôr ordem nisso. Para que haja, perdão, só um minutinho, para que haja e aconteça essa autoridade que o Gabeira propõe no Rio de Janeiro, as coisas se estabelecem de cima para baixo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Se as coisas de cima estão mal faladas, as de baixo também serão. Então o que eu pretendo é que ninguém fique pensando que eu quero alguma coisa pretensiosa. Ao contrário, não sou analfabeto, não sou burro e acho que a solução é redução de opiniões para que a gente possa ser vitorioso e pôr esta casa no seu devido lugar. É muito chato se falar e receber ordens do presidente que quer que a gente vote assim. Isso aconteceu hoje de manhã, eu já contei. Porque tudo que eu souber aqui, eu vou contar para o povo. Eu prometi isso antes da minha eleição. Eu acho que é preciso que o povo saiba realmente respeitar de novo esta Câmara que me merece o maior carinho e o maior respeito. Onde eu fui recebido com muito susto e tratado da melhor maneira. Alguém já tinha me dito isso, meu tempo acaba, infelizmente o tempo é curto, mas enfim, a proposta é essa. A proposta é de que tudo fique melhor, é preciso. Não há outra solução para este país. Decência, vergonha e um monte de coisas que parece que as pessoas perderam no meio do caminho. Eu tenho o que meu pai me ensinou e dos meus 72 anos. Boa noite. Morreu hoje aos 71 anos o estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. Ele foi internado ontem, depois que sofreu um derrame. A repórter Poliana Brita traz as informações de Brasília. Poliana. A morte cerebral do deputado Clodovil Hernandes, do PR de São Paulo, foi confirmada no meio da tarde. Ontem de manhã, ele foi encontrado desmaiado no apartamento onde morava. Ficou internado na UTI em estado grave. E às 6h50 da tarde de hoje, o diretor do hospital confirmou a morte do deputado por parada cardíaca. Clodovil Hernandes sempre foi de dizer o que pensava e, por isso mesmo, uma personalidade controvertida. Estilista, apresentador de televisão, político. Não importava o cenário. Por onde circulou, Clodovil Hernandes criou polêmica. Dono de personalidade reverente, sem papas na língua, adorava dar declarações apimentadas. Aí tem que aguentar, porque meu amor, eu danço balé em ponta. Criado por pais adotivos, sempre falou do amor que tinha pela mãe, Dona Isabel. Nunca escondeu sua homossexualidade. Quando falava de moda, era rigoroso. Em princípio, eu gosto de mulher vestida de mulher mesmo. Eu não gosto de mulher travesti. Nos anos 60, disputava os holofotes da moda com outro costureiro famoso, Denner. O que eu quero marcar realmente nessa coleção de inverno, ou de primavera invernal, digamos assim,
seria o romantismo mesmo. A carreira na televisão começou nos anos 80 no programa TV Mulher, da TV Globo. Ele não dispensava alfinetadas até em telespectadoras que escreviam para o programa. Realmente você é uma pessoa privilegiada, você tem roupa. Depois da Globo, trabalhou em outras emissoras. Em 2006, Clodovil resolveu mudar de vida. Deixou o apresentador de TV no passado e candidatou-se a uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi o quarto mais votado no Brasil, teve quase 500 mil votos e levou para Brasília o jeito polêmico de ser. Chegou mudando tudo no gabinete. Gastou R$200 mil do próprio bolso para deixá-lo a seu gosto. E Deus habita onde está a luz, né? Porque a luz é a beleza. Em 2007, Clodovil fez um comentário ofensivo que levou uma colega deputada às lágrimas e provocou a suspensão da sessão. Em pouco mais de 2 anos de mandato, propôs 23 projetos. Por enquanto, nenhum virou lei. E encampou uma briga que vale a pena, contra os discursos que ninguém escuta. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algar? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando. Os médicos ainda tentaram captar os principais órgãos do deputado para a doação, mas eles não puderam ser aproveitados. A Câmara dos Deputados declarou luto oficial. O presidente Lula divulgou uma nota declarando pesar pela morte de Clodovil Hernandes. O corpo do deputado segue amanhã para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado. O enterro vai ser no cemitério do Morumbi. Fátima. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Existem tantas coisas que eu quero contar para vocês que a televisão nunca deixou. Porque quantas vezes eu fui mandado embora porque eu não me entreguei ao sistema. Eu levantei aquela suspeita no programa do Bate, dizendo que eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Eu acho que ele foi assassinado. Nossa Aí... Você acha isso baseado? Eu acho, que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, eu comecei a pensar. Nunca pensei. Você realmente. Nunca pensou? Nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, a AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, cair da cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa maneira. Mas a sua sogra estava numa cama de 40 centímetros, com carpete de 20, cama normal, de 20 de altura. Não, carpete de 20 não tinha, carpete de 20 de altura, 40, tudo macio, como o Clodovil gostava. 40 centímetros. E afundamento craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui, a altura desse sofá, mais ou menos? 40, acho que é isso, mas fora o tapete, fora né? o tapete. E tem mais uma coisa. Não tinha e afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano, não existe... Quando é que você começou a levantar essa possibilidade? Olha, essa possibilidade, desde a outra vez que eu me candidatei, que era uma coisa que eu queria levantar. Uma coisa que eu queria levantar. Estava isso na sua cabeça desde que o Clô morreu? Eu cheguei a falar até na campanha, depois eles pediram para mim parar de falar, e eu parei, mas... não é só essa morte, né, que estranha de político, né? Você acha que tinha a ver com a vida pública mesmo? Tem muitas histórias que não foram esclarecidas e que é um prato cheio, né? Precisaria... Como é que essas pessoas morrem assim e tudo fica resolvido dessa forma? Agora, isso veio na sua cabeça assim, a partir veio da assim, morte mesmo? No dia eu tive uma intuição, eu falei, eu acho que aí tem coisa. E depois eu comecei a ouvir muitas pessoas e fui juntando coisa com coisa, eu falei, não, aí tem... O Clodovil falou, morreu, povo do Brasil, eu ainda estou vivo, mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude.
Ele é polêmico. Clodovil Hernandes, ele afirma que o Holocausto não passou de uma armação dos próprios judeus. Ele nem bem assumiu o cargo e já se envolveu em mais uma polêmica. O deputado eleito Clodovil Hernandes agora resolveu dar o seu parecer sobre o Holocausto. Para ele, tudo não passou de uma armação e dos próprios judeus. Em uma entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Clodovil deu a seguinte declaração. Você acha que não tinha nenhum judeu manipulando isso por debaixo do pano? Cara, querido, não seja bobo. Mas os judeus não foram o único alvo de Clodovil na entrevista. Ele também questiona o atentado de 11 de setembro. Quando houve o incidente com as Torres Gêmeas, você sabia que lá não tinha americano nenhum e não tinha um judeu? Não, você está querendo dizer que aquilo lá foi armado? Evidente que foi pelos próprios americanos, você é idiota. Existem tantas coisas que eu quero contar para vocês que a televisão nunca deixou. Porque quantas vezes eu fui mandado embora porque eu não me entreguei ao sistema? Todo um sistema que os leva a não raciocinar o que eles são de importantes. Eles é que fazem tudo isto, o país é feito por vocês. E se acontecem coisas erradas e pessoas erradas usam alguns lugares, é porque vocês permitem. Todo um sistema que os leva a não raciocinar o que eles são de importantes. Eles é que fazem tudo isto, o país é feito por vocês. E se acontecem coisas erradas e pessoas erradas usam alguns lugares, é porque vocês permitem. Eles calam a boca para tudo e são poderes arbitrários, prefeituras desonestas, coisas horríveis, porque é uma cidade à deriva mesmo. Partido nada mais é que uma sigla tonta, que tinha uma outra sigla. Partidos pequenos estão aí para serem vendidos em época de eleição. Às vezes nem participam. Você sabe que tudo aqui no Brasil é assim. Ou as pessoas acordam ou nós vamos nos dar muito mal. Tudo tem máfia no Brasil. Que absurdo é esse, gente? Somos todos a mesma porcaria e vamos virar adubo da terra, nem que a gente não queira. Porque aquela gente que está lá não sabe nada ainda. Não tem noção do que seja nada. Não tem instrução, não tem interesse pelo ser humano, não tem a humildade, tantas coisas que são importantes. E eu vou para prestar atenção como eles vivem, para aprender a viver como eles vivem, mas eu vou mudar. A mídia obedece o andamento de um mundo sem respeito, sem decência, sem caráter, sem nada. Tem gente que estimula para o mal. O Jornal Nacional hoje em dia estimula para o mal. Deputado federal e ex-apresentador de televisão e estilista Clodovil Hernandes morreu no dia 17 de março de 2009, aos 71 anos, em Brasília. Inicialmente, a causa da morte anunciada teria sido morte cerebral. Ela foi revelada pelo diretor técnico do Hospital Santa Lúcia, Cícero Henrique Dantas Neto. Dias depois, um colunista levantou a suspeita de assassinato em sua coluna nacional. E outros, e outros, e outros que morreram tentando falar a verdade ou tentando aprovar alguma lei que beneficiasse o povo, né? Esse vídeo não tem como provar nada, né? São só teorias, mas é muito estranho essas mortes corridas, né? Como a morte do nosso ministro aí no acidente aéreo semana passada. Fica aí o vídeo para você dar uma pensada. Muito obrigado pela sua visualização. Tchau.